Senhor, nesta noite nós queremos glorificar o Teu nome. A palavra não é minha, a palavra é Tua. A palavra que vamos ler, Senhor, ela não vem de uma mente humana, de um coração humano. Ela vem, Senhor, de um Deus que escreveu a Tua palavra e deixou-a gravada para que nós pudéssemos entender o que Tu pensas. O Senhor vai além do entendimento humano. O Senhor vai além do que pensamos. Nós nos assentaremos na Tua mesa neste dia, nessa noite. E quero, Senhor, Te pedir que fala conosco, orienta-nos, clareia a nossa visão acerca de tudo que o Senhor quer e do que o Senhor tem para nós. Nós Te agradecemos por esta noite, Te agradecemos pela semana, Te agradecemos pela viagem, por tudo que o Senhor realizou. Te agradecemos. Glorificamos o Teu nome. E eu sei que eu não subi sozinha. Eu sei que eu não subi sozinha. Eu sei que eu não estou aqui sozinha. Senhor, eu me anulo agora diante da Tua presença, para que somente a Tua presença venha reinar neste lugar. Somente a Tua presença venha brilhar neste lugar. Fala aos nossos corações, nós oramos Te agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Encontraram Isaías 22? Amém. Versículo 20. Podem ficar sentados. E será naquele dia que chamareis a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Senhor, aí está a Tua palavra, fala conosco em nome de Jesus. Amados, essa palavra, hoje Deus trouxe muitas respostas para o meu coração. E o que eu peço ao Senhor que também traga ao seu coração. Isaías começa a narrar as sentenças que Deus tem, fala assim, para os povos pagãos. Aí vem sentença para a Babilônia, vem sentença, profecia contra Moabe, contra Sírios, contra Damasco, contra Efraim, contra a Etiópia, contra o Egito, contra os etíopes. Aí, de repente, nesse quadro que Deus está falando o que Ele iria fazer com outros povos, Ele para, pastor Ives. Ele para. E em vez dele dar continuidade, falando mais sobre esses povos, Ele para e diz, eu vou falar agora para o meu povo. Agora, a palavra que eu vou enviar é para o meu povo. Fala assim, eu sou o povo de Deus. Então a palavra é para mim. Então a palavra é para mim. E o Senhor começa o capítulo 22, falando o seguinte, peso do vale da visão. Olha como que Deus começa, gente. Peso do vale da visão. Primeira coisa, Jerusalém não ficava no vale. Jerusalém ficava nas alturas. Quem já foi em Israel sabe aonde fica Jerusalém. Mas quando Deus fala peso do vale da visão, é porque o povo de Deus estava numa decadência espiritual tão grande que eles não estavam mais em cima, eles estavam embaixo.
Por isso que o Senhor começa falando o peso da visão. Era algo que fez o profeta chorar. Porque, irmãos, existem palavras que Deus coloca no nosso coração, que nós choramos, que tira o sono, que tira a fome, que você senta na mesa e você não quer almoçar, você não quer fazer nada, você só quer ficar alimentando dessa palavra, e você tem temor de entregar essa palavra, você tem medo de entregar essa palavra, porque você sabe que essa palavra, ela vem carregada, não de uma autoridade de um homem, ela vem carregada da autoridade de Deus. Ela vem carregada do impacto da fala de Deus. E Deus começa falando, e ele diz assim: cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria, os teus mortos não são mortos a espadas, e nem morreram na guerra. Presta atenção, os teus mortos não foram mortos na guerra, não foram mortos na espada. Tem uma morte pior do que essa aqui. Tem uma morte pior do que você morrer na guerra. Tem uma morte pior do que você morrer na espada. Tem uma morte pior do que morrer acidente. Tem uma morte pior do que essa. E o nome dessa morte chama-se morte espiritual. Quando você acha e normaliza tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus você normaliza. Tudo normal. Tudo legal. Você se torna um indiferente àquilo que Deus está falando. E Deus chama aquele povo. E Deus então começa a falar com aquele povo o que Deus deseja dele. Tem alguém já começando a entender? Aí em cima. E Deus começa a falar o que Deus deseja deste povo. Deus diz assim para eles: eu quero que vocês arranquem as vestes de vocês. Eu quero que vocês apregoem jejum. Eu quero que vocês entrem na minha presença com o coração quebrantado. Eu quero que vocês entrem diante de mim e até o cabelo das vossas cabeças sejam arrancados, como se fosse uma metáfora. Quando você entra diante de Deus com desespero de alma. Você já entrou diante de Deus com desespero de alma? Ah, irmãos, eu tenho entrado tanto diante de Deus com desespero de alma que você nem imagina. Até alopecia, que eu nunca pensei que eu tinha, estou com alopecia. Por causa de estresse. Não falo isso para ninguém. Mas até isso. Porque o peso da obra de Deus, o peso de ministrar a palavra de Deus, o peso de sair, entrar em uma igreja e não subir num púlpito ou num palco, mas entender que aquele lugar, a partir do momento que eu subo ali, se torna um altar de palavras que vão modificar a vida de pessoas e também a minha vida. O Senhor pediu que o povo entrasse diante dele com jejuns, com orações, com clamor. O Senhor pediu a eles que entrassem humilhando diante do Senhor. Guarda minha alma. Para mais e andarás. Que entrassem humilhando diante da face do Senhor. O Senhor pediu que aquele povo não olhasse para o que eles construíram, mas olhassem para o poder de Deus. Eu posso construir qualquer coisa na vida.
Eu posso fazer qualquer coisa na minha vida. Irmãos, se a glória não for para Deus, tudo é em vão. E aquele povo começa a distorcer o que Deus fez. Fala assim, não foi só o povo. Foi os príncipes. Quem que é os príncipes? Quem são os príncipes hoje? Quem são os príncipes hoje? Quem são os príncipes hoje? Todos aqueles que oficializam na casa do Senhor. Todos aqueles que são chamados pelo Senhor para uma obra. Estes são os príncipes. Fala assim, não obstante o povo. Os príncipes fugiram da responsabilidade. Os príncipes fugiram do compromisso. Chamaia lavassou. Os príncipes fugiram. Os príncipes largaram. Se Deus colocou algo na sua mão para você fazer, e você está negligenciando o que Deus mandou você fazer, eu vim te falar, pelo Espírito do Senhor que está aqui, você é um covarde. Você é um covarde. Você é um covarde. Remaia, sai. Porque se nós, que fomos chamados, fomos os primeiros a abandonar, quem está na nossa retaguarda não terá forças para continuar. Emaias, como ele é fácil. Todos os príncipes fugiram. Portanto digo, desviai de minha vista, e chorarei amargamente. Não vos cansei mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Quando Deus traz essa palavra, Deus diz assim, que tens agora, para que assim, totalmente subiste ao telhado. Deus começa trazendo a sentença. Deus começa a falar o que Ele quer. Mas o povo sobe para o telhado. Quando o povo faz uma análise do arsenal bélico que eles têm, vou falar assim, numa linguagem de guerra, eles olham e vão fazer uma análise do que eles têm. Deixa eu te falar. Por mais que você se sinta seguro com o que você tem, nada é seguro se não estiver na mão de Deus. Nada é seguro mais do que a mão de Deus. Aquele povo sobe no telhado, e lá no telhado eles começam a olhar de cima para baixo, e eles começam a olhar os muros que cercavam, e eles começam a contabilizar as casas, eles começam a contabilizar as famílias. E quando eles vão andando em volta dos muros, fala assim, em volta dos muros, tinha brechas. Em vez deles usarem um outro material para tampar as brechas, eles começam a destruir as casas para tampar as brechas. Irmãos, tem coisas que só pelo Espírito, e só Deus,
Para você entender. Se tem brecha aqui, por que eu vou destruir a sua casa para pegar o material da sua casa e usar as pedras para tampar aqui? Se eu vejo brecha aqui, e eles foram começando a destruir casas, a destruir as casas, a destruir as casas e tamparem as brechas do muro. Que adianta? Muro com brecha tampada, mas casa destruída. O que adianta fazerem açudes, terem muita água, mas casa destruída? Muros sem brecha. Ok, mas e as casas destruídas? Antes de tampar a brecha, conserte primeiro a casa. Antes de tampar a brecha, conserve primeiro a casa. Não adianta jogar a casa por terra, ignorar a casa e olhar para o muro e falar: tampei as brechas do muro, mas e a sua casa? Está destruída. E a sua família? Está destruída. Sua família vai morar no muro? Sua família vai morar onde? Vai morar em casa. Vai morar dentro de casa. Mas o povo não está nem aí. E eles destroem a casa. E Deus olhando. E Deus olhando. Eu não estou pregando ainda. E não tenha pressa de sair deste lugar, eu te peço em nome de Jesus. Tem 5 noites que eu não durmo. O pastor sabe. Irmãos, ontem eu fui pregar de manhã. Eu falei assim para os meninos: meninos, traz um Monster para mim aí. Porque eu não enxergava, irmãos. Eu não conseguia enxergar. Traz um energético, alguma coisa para mim que eu não conseguia enxergar. Eu estou pregando aqui agora porque eu tenho convicção do que Deus me falou essa noite. Que eu passei acordada com Ele. Eu estou com dor na minha coluna, porque eu sentei na minha cozinha, na alvorada, e saí dela agora para vir para o culto. E ruminando essa palavra, e Deus falando comigo nessa palavra, e Deus falando, e que o Espírito do Senhor me dê condições para transmitir e você entender, não recado, mas a profecia de Deus para nós nessa noite. Estavam onde? No telhado. Quem está no telhado parece que tem uma observação favorável. Estou no telhado, eu vejo tudo. Só que telhado é um lugar perigoso. Um dia, lá em Juízes 16, um povo subiu no telhado. 3.000 pessoas. No templo de Dagon, 3.000 pessoas subiram para ver a derrota de Sansão. Se 3.000 pessoas subiram no telhado do templo de Dagon para ver a derrota de um libertador, vamos fazer uma matemática rápida. 3.000 pessoas pesando 60 quilos, dá quanto? 3.000 pessoas pesando 60 quilos, vão colocar uma média, dá quanto? 180.000 quilos. O telhado do templo de Dagon comportava 180.000 quilos. E o povo subiu para fazer festa no telhado. E o povo subiu para ver a miséria de Sansão. Mas o que aquele povo não entendia é que Deus não ia começar pelo telhado. Deus ia começar pelas colunas.
E quando Sansão ora e fala, Deus, me dá força pela última vez, ele pega as colunas do templo de Dagom, ele sacode as colunas. E quem estava no telhado caiu. E a Bíblia diz que ele matou mais gente na sua morte do que em vida. Chorei, alabaça. Sai do telhado. Sai do telhado. Sai do telhado. Para de vir no culto só na ceia. Sai do telhado. Sai do telhado. Nós assentamos com Jesus na mesa todo dia. Então não é só no dia que tem ceia. Eu vou vir aqui para comer pão. Deixa eu te falar. Tem muito mais do que pão. Nisso aqui, ó. Tem muito mais do que pão. Tem muito mais do que suco de uva. Tem muito mais do que... Tem muito mais. Tem muito mais. Pão você compra na padaria. Suco você compra. Até na Indiana ali você compra. Mas deixa eu te falar. Isso aqui é o sustento da minha vida espiritual. Quando eu sento na mesa e eu como esse pão e eu tomo esse cálice aqui, eu estou falando para o céu. Eu estou em comunhão com Ele. Eu estou em comunhão com Ele. Eu estou em comunhão. Só quem está em comunhão senta na mesa. Sai do telhado. Sai do telhado. Deus disse para eles assim: vocês vão fazer o quê? Jejum? Vocês vão jejuar? Vocês vão orar? Vocês vão buscar minha face? Mas sabe o que o povo faz? Ainda bem que nesse tempo não tem mais isso. Foi só no tempo do profeta Isaías. Por favor, eu levo isso tão a sério. Coloca lá novamente, por favor. Coloca lá. Isso aqui não é pão e suco maguari, não, irmãos. Isso aqui cura. Você que está fraco hoje, vai participar da ceia, você vai ser fortalecido. Você que precisa de direção, ao ser fortalecido, Deus vai te dar direção. Deus mandou eles jejuar, só que eles começam a fazer festa. Se Deus disse, ora, jejua, roupa de saco, e o povo então começa a fazer festa. Eles começam a matar boi, degolar ovelhas, aquela cantoria. Fala assim, atrás do muro tinha os gritos do inimigo. Para dentro do muro tinha um povo desavisado, fazendo festa quando não era para fazer festa. Sabe o que é que Deus me falou? Chorando na mesa. Deus falou, sabe por que eu não deixei vocês comemorar aniversário? Porque o tempo não é para fazer festa. O tempo da igreja este ano não é para fazer festa. O tempo da igreja é para momentos proféticos. Fazer festa. Trazer gente famosa, encher a igreja. E as vossas festas, ó. Tem festa que está assim, ó. Mas Deus não está lá.
comecei a ler esse texto, o Espírito do Senhor começou a falar comigo. Você está entendendo agora o tempo que vocês estão? Eu pedi para vocês trincheira de oração. Eu pedi para vocês que este ano seja o ano que vocês vão mais jejuar, mais orar. Mas será que todo mundo está entendendo? Que tempo é esse? Será que todo mundo está entendendo? Que tempo é esse? Será que todo mundo está entendendo? Que tempo é esse? Antes de viajar, eu chamei o pastor e falei, vamos fazer uma doideira. Vamos fazer uma doideira. Vamos colocar o nosso relógio para nós orarmos de 3 em 3 horas. Meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, 21 horas e meia-noite. Faça esse propósito no dia que você ficar em casa. Porque quando termina as 24 horas de oração, seu espírito está fortalecido, mas a sua carne está bamba, porque você não dorme e porque você vai entrando numa guerra, numa oração, em oração, em oração, em oração, e você vai batalhando e Deus vai te trazendo na mente para tudo que você precisa orar. Mas eu quero te falar uma coisa, faça isso e depois você me conta o resultado. Faça isso e depois você me conta o resultado, porque eu ainda não estou pregando. Também encontrareis as casas de Jerusalém e derribareis as casas para fortalecer muro. Eles matavam bois quando Deus mandava chorar. Eles degolavam ovelhas quando Deus mandava chorar. Presta atenção. Olha para mim. Os bois e as ovelhas eram o sustento deles para os dias de crise. Estão entendendo? Os bois e as ovelhas eram o sustento deles para os dias de crise. Se era o sustento deles, por que que eles faziam festa? Matavam os bois? Porque só matava boi um povo que era próspero. E pegava o vinho, comendo carne de boi, comendo carne de ovelha, tomando vinho. Eu não vim pregar para agradar ninguém, eu vim pregar para agradar o Senhor. Meu compromisso é com Ele. Quem cuida da minha e da sua vida é Ele. Mas, se eu não tenho medo de pregar aqui na minha igreja, se eu prego desse jeito, aonde eu entro, eu vou ter medo de pregar na minha casa? Não vou não. Vou não. Tem lugar que eu entro que Deus fala, é uma vez só que você vem, mas entrega tudo. E eu falo, eu vou entregar. Que eu não volte, eu não preciso voltar. Eles degolam os bois, fazem festa, no momento que era para chorar. Quem está entendendo? Quem está entendendo, por favor? Mas eis aqui gozo e alegria. Matam-se as vacas, degolam-se as ovelhas, come a carne, bebe vinho e diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Sabe que horas que eles fazem essas festas?
depois da casa deles destruída. Pastor Iveson, eles fazem esta festa depois da casa deles destruída. Como que você vê sua casa destruída e seus filhos destruídos e você vai fazer festa? Como que você vê a sua casa destruída e você vai fazer festa? Me explica a sua racionalidade. Todos os dias tenho tomado remédio mais forte, Andréia, para a coluna. Adriana sabe o que eu passei. Sabe por quê? Orando, expulsando demônio. Orando, expulsando demônio. As pessoas estão alegres. As pessoas estão felizes. As pessoas estão fazendo festa. Mas por dentro elas estão escondendo uma neurose. Elas estão escondendo doenças emocionais. Que elas pensam que a festa vai curar. Que o banquete vai curar. O único banquete que eu conheço, que tira e que trata as tuas emoções, chama-se presença de Deus. Minha amiga falou: eu tenho que procurar uma ajuda psiquiátrica. Eu falei: você tem que tomar vergonha. Pega o seu dinheiro. Não sou contra não, irmão. Tá, pastor Elaine? Não sou contra não, pastor Elaine. Mas virou modinha na vida dos crentes. Deixa eu falar para vocês, eu vou falar novamente. Minha mãe morreu com 92 anos. O marido abandonou. Ficou 22 anos sumida. Eu na vida que vocês sabem que eu vivia. Ela não sabia o dia que eu saía, nem o dia que eu ia chegar. Era para ela estar no Rivotril todo dia. Era para ela estar arrebentada todos os dias. Mas sabe por que ela não arrebentava? Sabe por quê? Porque a presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava na casa que o diabo tentou arrebentar. Mas o diabo não arrebentou, porque lá dentro tinha uma coluna. E eu vim te falar que ele também não vai arrebentar a tua casa, porque na tua casa também tem coluna. Não vai arrebentar, porque na tua casa tem coluna. Não vai arrebentar. Sua casa não é casa de quem? Vou falar nome porque eu sou presa. Sua casa não é essas casas. Estou com um hoje, amanhã eu estou com outro, lá em outro país. Aí depois eu sou traído. Aí parece que a casa está toda arrumada, só que a casa está despedaçada. Jejua, ora, em vez de fazer festa, em vez de fazer bacanal, busque a presença de Deus, busque oração, busque clamor, busque vida com Deus. Quando Deus viu a condição do povo, deixa eu pegar uma pessoa aqui. Você, Lucão. Assim, tinha um homem que chamava Sebna. Nome esquisito, né? Se você quiser pôr no seu filho, Sebna. E este homem, Deus olhou
E quando Deus olha para mim e para você, Ele diz assim: eu quero olhar para ele e para ela, e eu quero confiar que eles vão fazer o que eu quero. Quando Deus olha para mim e para você, Ele quer confiar que eu e você vamos fazer a vontade dEle. Sebna, tudo que Ele fazia, não é com você não, tá, meu filho? Você é apenas coadjuvante. Tudo que Ele fazia era para a glória dEle, era para a promoção dEle. Ele vivia para viver de promoção espiritual. E se tem uma coisa que Deus não precisa, é de homens e mulheres que vivam de promoção espiritual, porque aqui não é loja de $1 e nem loja de R$1. Isso aqui tem preço de sangue. Isso aqui tem preço de sangue. Você vai na loja de $1, você monta festa, não é, Sandra? Você monta festa, você compra chocolate, tudo de $1. Se você quiser, né, Andréia? Você traz uma mala cheia, só com coisa de $1. Você está achando que é coisa ruim? Coisa boa. Mas esse aqui, ó. Esse aqui, enquanto a cidade estava com as casas destruídas, o povo festejando, todo mundo fazendo algazarra, esse aqui diz assim: eu vou fazer uma sepultura para mim no estilo. Não é Parque Ipanema, porque Parque Ipanema enterra, coloca grama, plaquinha e jaz, foi-se. Mas tem cemitério que tem aquelas tumbas bonitas, não é? Vocês lembram da Dercy Gonçalves? Dercy Gonçalves fez um túmulo que custou não sei quantos mil reais para ela ser enterrada em pé. É que é trem. Esse moço fez a mesma coisa. Esse moço queria viver não diante de Deus. Deixa eu esclarecer uma coisa. Ele não cometeu adultério. Ele não matou. Ele não roubou. Olha como que isso é sério. Ele não cometeu adultério. Ele não matou. Ele não roubou. Ele só fez uma coisa. Pergunta para mim, que coisa? Uma coisa tão simples. Ele queria promoção no reino espiritual. E quando nós negociamos esse princípio, pastora, só está falando da lei. E Judas? Judas queria o quê? Judas queria o quê? Quando ele andou ao lado de Jesus, sendo tesoureiro de Jesus, ele queria o quê? Quem ia duvidar de Judas? Quem ia duvidar de quem está na casa de Deus todo dia? E quem vai duvidar que ele é um 7-1? Porque está glória a Deus. Quem vai duvidar? Chegou o tempo da igreja de Jesus. Olha aqui. Chegou um tempo. Jesus falou isso comigo. Chegou um tempo. A começar de mim, para te dar uma madeira séria, para te dar uma madeira para crente, que era para estar no altar, que era para estar evangelizando, que era para estar fazendo piscina, para te dar uma madeira. Sabe por quê? Que a igreja que Jesus está
mamadeira hoje? Ô, bonita, você não tem mamadeira? Vai tomar mamadeira no inferno! Lá, que é lugar do inimigo afagar o teu ego. A casa do Senhor, ele trata menino enquanto é menino, ele trata adolescente enquanto é adolescente. Já saiu dessa fase, já é adulto para Deus. Te prova, te prova. Samuel mandou aqui para Deus. Samuel, Ana ficou todo ano levando uma túnica. Ana ficou todo ano levando túnica. Samuel, a vida inteira. Samuel de barba. Túnicazinha, mamãe. Trouxe túnica para menina. Não. Samuel virou homem. Enquanto era criança, usava túnica. Enquanto era criança, comia papinha. Mas o dia que Samuel não precisava mais de usar túnica, porque ele mesmo sabia escolher as suas vestes. Ele mesmo sabia o que ele ia usar. Ana parou de levar túnica. Estou sendo clara? Vem cá, Tuca. Me empresta seu chapéu. Olha aqui para mim. Quando você é criança, segura aqui a chave. Deus olhou para esse moço. A palavra. Ô, gente, se você lê Bíblia, você não brinca, não. Deus olhou para ele. Que é que tens aqui? Eu quero te perguntar, o que é que você tem na terra aqui? O que é que você tem? Eu quero te perguntar, o que é que você tem na terra? O que é que você tem na terra? Eu tenho avião. Eu tenho. Tudo que você tiver para Deus e mostrar para Deus que você tem, Deus vai falar assim: para mim não é nada. Eu tenho muito mais do que isso. Sébina, o que é que tens aqui? Olha a outra pergunta que Deus faz. Ou a quem tens tu aqui? Para que cavasse aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a sua sepultura, ciselando na rocha uma morada para si mesmo. Quem te garante que quando você morrer, Sébina, vai ter até corpo para ser sepultado? Quem te garante que quando você morrer, vai ter corpo para ser sepultado? Pode cair no mar e sumir. Por isso que Deus faz essa pergunta: o que tu tens aqui? O que tem tus aqui? Cadê o corpo de Ulisses Guimarães? Eu quero te perguntar, cadê o corpo de Ulisses Guimarães? Era isso que Deus estava falando para Sébina. Você não sabe o seu futuro. Você não sabe como você vai morrer. Pastora, mas isso não é mensagem para a ceia. A mensagem é o que Deus quer falar e ponto final. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por nada. Quando Deus fez essa pergunta: pastor Ives, o que tu tens aqui? Seu bebezinho, em vez de você estar se comovendo pela dor das pessoas que perderam a sua casa, você está preocupado com você mesmo. Em vez de você preocupar que a pessoa que senta do teu lado tem 2 domingos ou 3 domingos que ela não vem, você está preocupado em... pastora, você está viajando. Eu estou viajando fazendo a obra e você está fazendo o quê? Eu estou viajando sem dormir, ficando o dia todo sem comer. Só saio de casa 2 vezes. O céu é testemunha.
O resto, eu estava plantada dentro do quarto, orando para Deus falar o que a igreja precisava de ouvir. E eu vou falar porque a pastora está ouvindo. E ela sabe. Eu fui pregar numa igreja semana passada. E eu chorei o dia todo. Eu não entendi por que eu estava chorando. Uma crise de choro. Não, está dando um negócio em mim. Eu não conseguia. Tudo em mim era como que se soasse mal. Quando eu cheguei na igreja, nesse dia estava muito frio. Quando eu cheguei na igreja, Deus falou: você acha que eu te trouxe do Brasil para tudo que você fez só? O foco principal é aqui, ó. Eu comecei a pregar. E quem falou com você que eu continuei pregando? Eu canto, irmãos? Não. Eu sei cantar, irmãos? Não. Mas de repente, Deus começou a me usar em cântico. Cantava para um, cantava para o outro, cantava para o outro. E quando eu cantava, era a vida deles que Deus estava mandando eu cantar. E eles começaram a chorar, cair pro chão, chorando. E Deus disse assim para mim: fala para a liderança que tem uma grama. Vou tirar o microfone para não sair lá. Vocês estão me ouvindo? Fala para a liderança. Fica aqui. Fala para a liderança que tem uma grama queimada por sol. Fique com essa grama. Que a estação passou. Veio pedaços de pães na grama queimada. Comida dada por não para dar um cartão black dessa nação. Na hora o Senhor falou comigo: não aceita $1 deles. Começa com você, semeia o que eles iam te dar. E eu disse: a oferta minha, pastora, é o que a senhora ia me ofertar. Eu não quero. É para a obra. A pastora começou a chorar. E o pastor começou a chorar. E eu disse para eles: sabe por quê? Porque todo mundo vem na igreja só para levar dela, mas ninguém vem para trazer nada para ela. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? E a internet diz: não dizima, não oferta. Se você não ofertasse, não tinha ar-condicionado para você, não tinha cadeira para você, não tinha lugar para você sentar, não tinha nem papel higiênico para você usar no banheiro. Sabe por que que tem? Porque você tem um coração generoso. Sabe por que que tem? Porque a ganância não está na sua alma.
E quem fala isso é porque nunca dizimou, porque não oferta, porque quem dizime, quem oferta, tem prazer em fazer. Eu nunca reclamei de dar dízimo, eu quero dar dízimo de 1 milhão. Lucas, eu quero dar dízimo de 100 mil. Você também? Eu quero chegar na igreja e falar aqui, ó, toma meu dízimo aqui, ó, 500 mil. Ó, Jesus. 50 mil de dízimo, 10 mil de dízimo. Eu quero seus infeliz que está estragando a igreja do Senhor. Seus infeliz. Vou focar aqui, ó. Seus infeliz. Você não sabe o que pastor passa. Você não sabe o que nós pastores passamos. Quando você olha e você começa a contar os dias e você pensa assim, tem 600 mil para eu pagar, mas na igreja tem 60. Você dorme, irmãos? Se você dorme, é porque quem deve e não quer pagar é mau caráter. É crente 171. Aí a gente vai olhando, sofrendo. Mas quem está lá na internet metendo pau é frequentador. Levantar uma placa. Me perdoa se a igreja te feriu. Ah, se eu falasse, gravasse um vídeo com quem me feriu. Se eu gravasse um vídeo falando quem me feriu nesses 27 anos, você ia falar, a senhora não está doida, a senhora não tem câncer, a senhora não tem isso, a senhora não tem aquilo. Falei, não tem, porque Jesus guardou meu emocional. Pedir desculpa. Que dia que Jesus pediu desculpa? Um dia Jesus prega uma palavra mais dura. Aí os comedores de pão que vão na igreja só para comer pão começaram a sair, que anda atrás de Jesus só para comer pão, foram indo embora. Jesus falou, o discurso está duro, né? A espada hoje está afiada. Olhou para os discípulos, vocês também não querem ir embora, não? Pode ir embora. Pode ir embora se vocês quiserem, porque eu não vou mudar o discurso de hoje. Hoje, não, Jesus falando, hoje vocês não vão ver cego enxergar, coxo andar. Hoje eu peguei a minha espada, saquei ela e vou mostrar para vocês a palavra. Sebna. Fala assim, queria criar monumento para ele. Deus tirou a chave da mão dele. Vai embora, Sebna. Você saiu da história de Deus. Não é pastor que te tira da história, não, é Deus que te tira. Tão certo como vive a minha alma, como Deus de Elias, de Eliseu, como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que essa palavra que eu estou ministrando é do céu. Tão certo como vive a minha alma. Deus olhou e disse assim, crente que fica dependendo disso a vida inteira, eu não conto com eles. Oi. Cadê o glória a Deus? Não estou fazendo vocês pular não, né? Porque eu estou falando de carro, de prosperidade. Eu estou falando de uma palavra revelada. De madrugada, Deus falou, prega Isaías 22. Eu comecei a ler e falei, pregar o quê? Deus falou, prega Isaías 22. Olhem para cá. Deus diz assim, eu tomei a chave. Vem cá, pastor Elton. Fala assim, Deus vai colocar a chave em quem tem ombros para sustentar a chave. A Bíblia que está falando. A Bíblia que está falando. Porque antes de você querer ser alguma coisa, você tem que ter ombro para carregar a chave. Eu quero ser pastora. Eu queria que você fosse, irmãos, mas eu queria. Mas eu queria que você fosse pastora, não auxiliar, pastora da igreja.
junto com seu marido. Eu queria para você ver se você vai ter feriado, se você vai ter domingo. Eu queria ver. Desde que eu cheguei, que a gente está resolvendo problema. E eu falei, Jesus, quer voltar para trás. Eu não te pedi isso. O Senhor falou assim, mas eu vi um. Fala assim, mas Deus viu um que poderia colocar as chaves. Segura aqui. Você segura aqui melhor. Mas Deus viu um. E o nome dele é Eliaquim. O que Sébina não fez, Eliaquim ia fazer. Porque Eliaquim não queria promoção espiritual. Eliaquim queria carregar nos ombros o peso da chave que movimenta o céu. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Tem uma chave aqui hoje, ó. Tem uma chave aqui hoje. E essa chave é para ser colocada em quem tem ombro, para sustentar aquilo que Deus te mandou fazer. Não é sustentar só no começo e não só no meio. É sustentar começo, meio e fim. Porque eu coloco nos ombros dele a chave de Davi. Eu não coloco nos ombros dele uma chave qualquer. Eu coloco nos ombros dele uma chave que é a chave de Davi. Eu coloco nos ombros dele a chave que vai abrir acessos para mim e para as pessoas que estão em volta dele. A chave, pastor Elton, que Deus colocou. Deixa eu falar com você. Ai, pastor Elton, a chave, pode sentar. Há uns dias atrás, um menino aqui da igreja me ligou e falou assim, pastora, eu estou precisando de alugar um consultório. Aí eu falei, aluga, vai no tal lugar. Aí não dava porque o consultório dele, as salas não atendiam. Aí, vai em outro. Não, também não pode. Aí eu ligava para os contatos que eu tenho, não pode, porque a sala não vai atender ele. Aí eu falei, meu Deus, o que ele vai fazer? Só que carrega a chave aqui, ó. Ele carrega a chave aqui. Estão me ouvindo? Ele queria alugar, não era? Uma médica montou um consultório com todos os aparelhos que ele precisava. Pegou o consultório, obra de arquiteto, todo montado, e ofereceu para ele. Ela gastou 150 mil na reforma. Vendeu o consultório dele para ele por quanto? Quanto você acha? R$4.500. Levanta aí, pastor Guilherme. Quem carrega chave no ombro e sustenta o peso da chave, Deus abre porta. Por isso que esses infelizes da internet quer que você não abençoe a obra de Deus. Sabe por quê? Porque o espírito mirrado vai entrar na sua vida, mas está repreendido que nessa igreja não entra, nesse altar não entra, nem passar nessas portas ele vai passar, nem entrar aqui ele vai entrar, porque se tem um lugar que Deus tem prosperidade para o povo dele, chama a igreja ômega, alamachorevá-se como eneguianda, os seus filhos vão formar e eles vão ter os melhores lugares no trabalho dele, nas faculdades. Seus filhos vão formar. E Patinga não tem emprego. Não tem para os outros, mas para os seus filhos vai ter.
Não tem para os outros, mas para a sua família vai ter. Arabachorevasse comeneg, aramarrasse comenegefai. Vai entrar em crise, mas minha casa não vai estar em crise, porque eu não derrubei a minha casa para tampar a brecha de muro, porque os muros da minha casa já estão tampados com oremaçai, com argamassa e molhados com o sangue de Jesus. Chamarei meu servo Eliaquim. Tem filiação. Deus conhece a sua filiação. Vou chamar o Wesley, filho da dona Lourdes e do seu José. Vou chamar a Aline. Vou chamar o Lucas. Vou chamar o Dinei, filho da Eunice. Tem filiação, Dinei. Nós temos filiação na terra e também no céu. Eu vou chamar Eliaquim. Fala assim, filho de Uquias. Agora dá um grito no seu nome e fala assim, Deus me chamou. Fala seu nome e de quem você é filho. Fala. Deus me chamou. Filho da dona Lica e do seu Onofre. Deus me chamou. Branca, você vai aguentar carregar chave. Você não vai parar no meio do caminho. Não vai ter calúnia que vai te parar. Não vai ter nada que vai te derrotar. Quando o inimigo pensar que você está caída, você levanta no outro dia, pega a chave, coloca ela no ombro de novo e sai cantando, glorificando meu nome, exaltando a minha presença, porque eu sou Deus, eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou Deus, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Está tudo aqui, ó. Coloca Apocalipse 3:7. Olha o que ele falou para a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, versículo 1. Tem alguém na mídia? Hoje nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer oração. E o anjo da igreja, Filadélfia. Não, desculpa. E o anjo da igreja, que está. Não é essa, não, irmão. Filadélfia. Filadélfia. Isso aqui é Sardes, gente. Oi? É o 7. Perdoa. 3:7. Vai, 7. Eu não enxergo, irmão, sem óculos. Vai. E é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Não, volta, eu não mandei passar. O que Eliaquim. Falta falar do prego. Falta falar de tantas coisas. Deus está falando. Eliaquim é humano, é homem. Eliaquim carrega a chave, mas um dia ele morre. Assim como Davi carregou a chave, mas um dia ele morreu. Mas nasceu um que não quis sepultura para ele, como Sebna. Nasceu um que nem preocupou com sepultura, porque ele sabia que ele tinha a chave de Davi nas mãos.
Ele tinha a chave de Davi nas mãos. A porta que eu abri para a igreja Ômega nessa noite, ninguém vai fechar. A porta que eu abri para a igreja Ômega nessa noite, ninguém vai fechar. Márcia. Quem carrega a chave é protegido. Tem uma irmã lá em Boston. Todas as vezes que eu chego, ela faz uma rosca para mim caseira. Na penúltima vez ela disse assim: talvez seja a última rosca que eu faço para a senhora. Eu falei para ela: se depender da minha fé, só vai fazer rosca para mim até eu morrer só no tempo. Ela falou: pastor, nem se cheguei lá. Ela falou: não contem nada para a pastora, só mandou me entregar a rosca. Eu falei: quem mandou a rosca? A irmã fulano. Ué, ela não foi embora não? Não. Eles encerraram o caso dela. Porque carrega nos ombros a chave de Davi. Eu não tenho ombreira, não. Eu tenho chave de Davi, ó. Eu tenho chave de Davi. Bate no seu nome. Eu tenho chave de Davi aqui, ó. Porque eu não ando sozinho. Eu ando com Jesus. Ei, Malamarás. Eu não tenho. Eu tenho a chave de Davi. Porque eu ando com Jesus. Eu ando com Ele. Eu ando com Ele. Eu ando com Ele. E Ele anda comigo. Alamar-se como nega. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Olha para mim. Não vou deixar ela solta, não. Não vou deixar ela solta, não. O diabo ficar passando, pegando ela, não. Eu vou fixá-la com um prego em lugar firme. Eu vou fixá-la como a um prego em lugar firme. E será, fala assim, e será. Não, isso eu quero que você fale com força. E será como um trono de honra para a casa de seu pai. Recebe a honra de Deus nessa noite. 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 Aramacianda. Andréia. Um dia a Andréia falou assim comigo: só fica na Adriana. Aí a Andréia estava assim meio ciumada, né, Andréia? Aí eu falei com a Andréia: Andréia, eu fico lá, sabe por quê? Porque Deus tem um negócio comigo. Todas as vezes que eu vou lá, Deus tem um mistério, Andréia, de cuidar da sua irmã. Porque vocês não estão lá. Vocês cuidam de longe. E quando eu cheguei lá, o Senhor falou comigo: lembra, primeira vez que você chegou, que ela estava com depressão, sentada na calçada chorando. Hoje ela tem um dos salões mais lindos de Boston. Irmã da Andréia. Ela faz um trabalho que poucas pessoas fazem. Sim ou não, Andréia? Todo mundo que pega no cabelo, que é meu,
É meu, porque foi comprado. Esse não foi comprado porque ela me deu, a Adriana me deu. Se você fosse comprar um cabelo desse aqui, é 10 mil reais. Por isso que um dia eu estava expulsando o demônio voou no meu cabelo, eu dei um chute e falei assim, no meu cabelo você não mexe não. Você não vai mexer no meu cabelo, que você não sabe o preço desse cabelo. E eu tinha acabado de colocar um cabelo zerado que a sua irmã tinha me dado. Eu falei assim, mas no meu cabelo você não dá não. E eu empurrei, joguei longe, falei assim, sai pra lá, demônio. No meu cabelo você não toca não. É mega, mas é meu. Você está entendendo? Até cabelo Deus te dá. Até cabelo Deus te dá. Deus te dá tudo. Pastor Paulo, Sângela, até cabelo Deus dá. Eu falei, e o demônio veio para puxar meu cabelo assim, para me envergonhar e sair com tufo na mão. Eu falei assim, você está amarrado, o meu cabelo não sai da sua mão. Você sai no soco ou no nome de Jesus, mas o meu cabelo você não leva. E ela doida para pegar meu cabelo, só no cabelo. Falei, você é Satanás, você viu que eu fiz negócio essa semana. Fica de pé. Eu quero que você dê um aplauso bem forte para Jesus. A chave na mão de Eliaquim não era uma chave eterna, porque Eliaquim ia morrer. Por que a chave era de Davi? Porque da descendência de Davi viria um que pegaria a chave e ninguém tomaria da mão dele. Se aplaudir Jesus, aplauda de novo.